Galera, eu sou o professor Darcy, estamos aqui para mais uma aula de física, tá? E hoje nós vamos falar sobre acústica, sobre ondas sonoras. Anteriormente, nós vimos em ondulatória que o som ele precisa de um meio material para se propagar. Lembra que ele não se propaga no vácuo, ok? Se ele precisa de um meio material para se propagar, que tipo de meio seria esse? Vamos lá? Poderia ser o ar, água, ferro e etc. Ok? Galera, imagina assim, ó, como funciona essa propagação? Como é que funciona isso, professor? Imagina que eu tenho um tubo aqui, ó, ok? E bem nessa borda eu tenho uma fonte sonora, ok? E dentro do tubo eu tenho o ar. Galera, conforme eu vou emitindo som, acontece o seguinte aqui dentro, tá? As moléculas aqui, ó, próximas, elas vão comprimir. Depois, elas fica um ar mais rarefeito, ok? Depois elas tem uma nova compressão do ar. Depois as próximas moléculas ficam mais rarefeitas. Depois uma nova compressão do ar. Ok? E aí, rarefeito. E assim, sucessivamente. Olha que engraçado. Se eu tenho aqui, ó, uma compressão, depois eu tenho uma rarefação, uma compressão, rarefação, compressão, tá? Concorda que o som ele está se propagando, tá? Está se propagando no mesmo sentido e direção da vibração. A propagação dele está no mesmo sentido e direção da vibração. Galera, lá na classificação da ondulatória, nós tivemos alguns tipos de ondas, tá? Classificamos ela através da natureza, da forma, enfim, tá? Então aqui, ó, a classificação da onda sonora. Se ela precisa de um meio para se propagar, então significa que é uma onda mecânica. Ok? Onda mecânica. E na onda mecânica nós sabemos que, vale ressaltar aqui, ó, não propaga no vácuo. Ok? Beleza. Se ela está se propagando aqui, ó, na mesma direção da vibração, ok? É uma onda o quê? Longitudinal. Longitudinal. Propaga. Vamos colocar assim, ó. Propagação e vibração. Na mesma, direção. Na mesma direção. Lembram disso? Galera, velocidade. Como funciona a velocidade do som? Lá na ondulatória, nós determinamos que a velocidade é calculada através do quê? Do comprimento, lambda, lembra de lambda? Multiplicado pela frequência. Lembra disso? Velocidade, então, é igual ao lambda vezes a frequência. Vamos colocar assim, ó, para vocês relembrar. Frequência comprimento e aqui
velocidade. Ok? Galera, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu fazer uma separação aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos de velocidades de meios de propagação e as velocidades relativas a esses meios, tá? Por exemplo, o ar a 20 graus Celsius, tá? É aproximadamente 340 metros por segundo a velocidade do som. Já na água, aproximadamente dos 20 graus, também aproxima a velocidade de 1.500 metros por segundo. Já o ferro, eu trouxe duas temperaturas diferentes para a gente ver a diferença. Ferro a 0 graus, aproximadamente 4.480 metros por segundo. Já o ferro a 20 graus, a velocidade passa para 5.100 metros por segundo. Ok? Eu vou dar uma pausa e a gente já volta com o próximo quadro. Voltando aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre qualidades fisiológicas do som. Ok? Quais são essas qualidades? Primeira qualidade aqui, ó, intensidade sonora, nível sonoro e altura do som e timbre, ok? Galera, vale ressaltar aqui, ó, no começo, tá? Eu até trouxe para o quadro, que nós seres humanos, tá? Nós temos uma capacidade auditiva, tá? Entre 20 Hz a 20.000 Hz. Eu posso escutar uma frequência, um som na frequência de 20 Hz e eu posso escutar um som na frequência de 20.000 Hz. Galera, sons abaixo de 20 Hz, tá? O que acontece? São chamados de infrassom. Sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom, ok? Galera, outra coisa também, tá? Essa capacidade auditiva varia de pessoa para pessoa, tá? E também vai variando com o passar dos anos, tá? Conforme a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade auditiva, pessoa sofre um acidente, perde a capacidade auditiva de repente, enfim, tudo interfere ali para a capacidade auditiva, tá? Galera, vamos falar aqui, ó, sobre intensidade sonora, tá? Intensidade sonora, galera, é quando a gente está próximo de uma caixa de som e aí aquele som fica muito forte na nossa cabeça, tá? E aí eu acabo me afastando daquele som. Se eu me afasto do som, o som fica um pouco mais suave, ok? Intensidade sonora, então, galera, todo mundo sabe que o som ele é uma onda tridimensional, ok? Então, nesse ponto central eu tenho a minha fonte sonora. Quanto mais próximo eu estou, maior é a intensidade sonora. Por quê? Porque ele ocupa uma área menor aqui, ok? Ó, eu até fiz um desenho aqui. Tá? Essa área aqui, ó, é bem menor do que toda essa área aqui. Concorda? Tá? Galera, então seguindo. Quanto mais distante eu estiver da fonte desse som, tá? Menor é a intensidade sonora. Então eu posso dizer assim, nossa, eu estou escutando um sonzinho bem baixo, tá bom? Por quê? Porque o som tem que ocupar uma área muito grande e aí ele chega a diminuir a sua intensidade. Tá? A intensidade do som é calculada através da potência desse som dividido pela área, galera. Dividido por essa área, ok? Potência, todo mundo sabe que é dada em watts e a área em metros quadrados, ok? Galera, eu trouxe uma informação aqui também que é bem peculiar. Limiar da audição, tá? Limiar da audição é o som mais baixo possível que eu consigo ouvir, tá bom? Tá na casa de 10 elevado a menos 12, o que? Watts por metro quadrado, ok? E a limiar da dor. Limiar da dor, galera, é quando o som começa a incomodar, tá? Tem som que a intensidade muito alta começa a dar dor de cabeça, enfim, outras coisas. Então começa a chegar próximo da limiar da dor, tá? É quando o som começa a me incomodar. 10 elevado a 0. Todo mundo sabe que 10 elevado a 0 é igual a 1, tá? Unidade de medida, ó, watt por metro quadrado. Então se eu estou próximo da minha fonte e a minha fonte está dando 1 watt por metro quadrado, galera,
isso significa que esse tom está muito alto e aí começa a me dar dor, tá bom? Então continuando aqui, galera, nível sonoro, tá? Aqui nós vimos que a gente é muito complicado trabalhar com esses números de 10 elevado a menos 12, tá? Então assim, se torna os números muito grandes para trabalhar. E o pessoalzinho aqui, ó, da Bell Telefonia, se eu não me engano, tá? Eles desenvolveram uma outra escala para ficar melhor, para se trabalhar com os valores, tá bom? E aí é calculado assim, ó, beta igual a 10 vezes o log da intensidade do som dividido pela intensidade sonora de referência, que seria os 10 elevado a menos 12, ok? E aí, galera, eles fizeram uma nova tabela, tá? E colocou assim, ó, o nível sonoro da audição sendo o 0 e o nível sonoro da dor, baseando aqui no limiar da dor, né? 120 decibel, ok? Galera, isso aqui, ó, é utilizado muito num aparelho chamado decibelímetro, tá? Ele mede exatamente a intensidade sonora do ambiente, tá? Nas indústrias, o limite dessa intensidade sonora, o limite desse nível sonoro, quer dizer, é limitado até 85 decibel, se eu não me engano, tá bom? Então assim, se tiver muito barulho acima de 85 decibel, a pessoa já começa a ter incômodo. E aí já precisa usar os protetores auriculares, ok? Galera, dá um pauzinho aí e a gente já volta com o próximo quadro. Aqui então, galera, ó, com as duas últimas qualidades, altura e timbre, tá? Galera, altura, tá? Aqui na física é um termo mais técnico, ok? E não um termo mais popular. No termo popular, altura, a gente gosta de dizer o seguinte: baixa o som da TV ou aumenta o som da TV, né? Isso aí a gente relaciona com a altura. Porém, na física é um termo mais técnico, tá? Então, assim, ó, associado ao som, por exemplo, o som baixo, tá? Significa que ele é um som grave. Grave, ok? E o som alto, um som mais agudo. Som baixo significa um som grave. Um som alto significa um som agudo, ok? Timbre. O timbre, galera, serve para nós definirmos, tá, qual é o instrumento que está sendo tocado, tá bom? Por exemplo, se eu dou uma certa nota, vamos dizer assim, a nota Dó. Se eu dou um Dó no violão, tá? Ele vai ser diferente do Dó de um piano, o Dó de um outro instrumento qualquer, ok? Então, se eu tocar, mesmo que você não saiba a nota que eu estou tocando, se eu tocar a mesma nota de vários instrumentos diferentes, você vai saber diferenciar os instrumentos pelo timbre, ok? Então é o seguinte, o timbre, galera, ele está associado ao formato de onda, tá, de cada instrumento. Por exemplo, eu tenho aqui um diapasão, tá? O formato de onda dele é bem linear. Já aqui, ó, eu trouxe um outro formato de uma flauta, tá? Então, ó, nós podemos ver que tem uma vibração, depois vem linear, depois vem uma vibração novamente, enfim. E isso é a mesma nota, tá? Tanto no diapasão quanto na flauta, entendeu? Então, assim, ó, o timbre ele está associado ao formato de onda sonora, ok? Galera, então é só isso e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Até mais, obrigado!